Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Louvado seja o nome do Senhor. Sejamos, meus irmãos, bem-vindos à casa do Senhor, de volta à casa do Senhor nesta manhã. Depois de mais de uma semana de bênçãos, cuidado do Senhor, nós podemos dizer, como disse o salmista, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Estamos aqui com alegria no nosso coração para louvar e bendizer o nome do nosso Redentor, do nosso Criador. E eu convido os irmãos, então, aqui de pé, cantemos, cantai a Cristo, que no seu refrão nos diz, salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, glória a Deus no mais alto dos céus. Louvemos ao Senhor. Cantai a Cristo Salvador, que tanto nos amou, e para nossa redenção seu sangue derramou. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, glória a Deus no mais alto dos céus. Cantai a glória divina, ao amor do grande Deus. Divina flama consumir os vis pecados meus. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, glória a Deus no mais alto dos céus. De Cristo excelso e infindo amor, ó vinde, publicai, e dele a grande salvação a todos proclamai. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, glória a Deus no mais alto dos céus. Eterno, justo e compassivo, estamos na tua casa, nossa casa, de paz, de consolação e de esperança, para adorar-te, para prestar-te culto, manifestar-te nosso amor, nosso respeito e confiança, a nossa fé, e aprender de ti, da tua palavra. Como nos ensina Cristo, eu vim não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Sede misericordiosos, como o Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis
e não sereis condenados. Pai, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira, de tal forma, que alcancemos corações sábios. Abençoa-nos hoje, em todos os dias de nossa vida. Amém. Pode sentar. Diz o salmista Davi, no Salmo de número 11, que Davi escreveu, quando fugia, em uma das vezes que fugia de Saul, que buscava persegui-lo, e Davi, com sabedoria do alto, escreve, testemunhando confiança no Senhor. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como um pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos às suas pálpebras, sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Meus irmãos, se é para fugir, nós fugimos para os braços do Senhor. Se é para correr, nós corremos para os braços do Senhor, ao seu encontro, onde encontramos refúgio, onde encontramos abrigo, onde encontramos refrigério, onde salvação nos é concedida. Nós vamos em silêncio orar ao Senhor nesse instante. E vamos depositar diante dele todas as nossas angústias, as nossas aflições, aquilo que nos atormenta, que nos perturba, que compromete a nossa paz. O nosso pedido de perdão pelas faltas, pelos erros, pelos pecados que cometemos. Oremos ao Senhor em silêncio, ao som do interlúdio.
Glorioso Deus, Pai de toda bondade, Deus de misericórdia, nós louvamos o Teu nome. Te bendizemos por todo o bem que nos faz. Te agradecemos, ó Deus, pela grandeza do Teu poder, da Tua misericórdia, porque nela, ó Deus, somos preservados todos os dias. Também, Santo Deus, neste tempo de angústia, neste tempo de aflição e neste tempo de dor, te pedimos, Senhor, que Tu nos ajude e nos liberte dos fardos pesados de culpa que o pecado produz em nosso coração. Te pedimos, ó Deus, que tenhas de nós compaixão e misericórdia. Perdoe, Santo Deus, os erros da nossa vida, as faltas que cometemos, ainda, Senhor, que não seja essa a intenção do nosso coração. Nós afirmamos como Teu servo no passado, Senhor, o bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não desejo, este eu faço. Quão miseráveis somos, Senhor. Mas nos alegra conhecer e receber o favor da Tua graça e o perdão consequente. Olha por nós, Santo Deus, abençoa-nos, atende-nos, ouve a nossa oração, dá paz ao coração da Tua igreja. Nós te oramos confiados nos merecimentos de Jesus Cristo, que por nós, sobre a cruz, derramou o Seu sangue, dando a Sua vida para o perdão dos nossos pecados. É no nome dele, ó Deus, que nós oramos. Amém. Bom dia. Estou aqui mais uma vez. Sempre eu apareço para pedir alguma coisa, para lançar alguma coisa. E como o hino diz assim, mãos ao trabalho, é o que nós vamos fazer a partir de amanhã. Hoje nós estamos lançando uma campanha para a renovação dos equipamentos de som, transmissão e internet. Além dos devocionais, os hinos que o coral nos oferece, os nossos cultos online estão indo através das cidades, dos estados do Brasil, Estados Unidos e Europa. Então, para essa visão missionária que nós temos e está se propagando a palavra, nós temos que ter meios, uma perfeita transmissão, e assim necessitamos de novos equipamentos e melhores equipamentos. Quando a gente lê assim os comentários, o chat na internet, o som não chegou, a internet está ruim. Então, essas coisas todas repercutem mal para nós na igreja. Nós temos que melhorar, valorizar esse meio de comunicação. O nosso alvo, R$120 mil. Como fizemos a campanha dos bancos e que deu muito certo, conversando com a comissão essa semana, com o reverendo, vamos fazer cotas de R$1.000. Essas cotas, vocês poderão fazer uma ou duas à vista ou parcelarem, conforme vocês tiverem vontade de participar. O boletim que está sempre na internet, vocês leiam. E se vocês quiserem as informações precisas, liguem para a secretaria da igreja ou fale com o pessoal que compõe a comissão do som, que são os presbíteros César, Gisele, o maestro Ricardo Amitico e o jovem Lucas, que está presente em todas as ações da igreja. Então, vocês poderão tomar essas informações e participar.
No boletim está escrito como você participar nos bancos que você pode depositar, como que você pode fazer. E qualquer informação, tanto também o reverendo e eu estaremos à disposição. Vamos orar para que essa campanha seja um sucesso mesmo, que nós possamos divulgar a palavra do Senhor para muito mais pessoas. E vamos pedir que o Senhor nos abençoe, nos guarde, e que nós possamos, em breve, estarmos com o equipamento todinho, lindo e maravilhoso aqui. Obrigada. Um dos tópicos da palavra divina, especificamente no Novo Testamento, que chamam a atenção e nos levam à meditação reiteradamente, é o Sermão da Montanha, proferido por Jesus Cristo logo no início do seu grande pastorado. Todas as pessoas que amam a Bíblia encontram no Sermão da Montanha um incentivo. Não se trata de um texto, penso eu, para evangelização, que exige muito das pessoas, mas para aqueles que já estão maduros na palavra de Deus, pela conversão, pela unção do Santo Espírito. E Jesus diz, entre outras coisas notáveis, o seguinte: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E logo em seguida, ele traça comparativos para mostrar a providência de Deus na vida de cada um daqueles que creem, cercando-o de cuidados por toda a sua existência terreal. Dizendo claramente: olhai os lírios do campo, as aves do céu, o Senhor as alimentam. É claro que o lírio e as aves não têm capacidade para trabalhar no sentido que nós a temos, de conseguir valores através do esforço humano, da inteligência e da força muscular aplicadas. Mas é notável a preocupação ecológica de Cristo ao lado de uma lição estupenda de moral e princípio de vida. A despreocupação com as coisas materiais, confiados, cada um, na provisão e no cuidado de Deus, nosso Senhor. Claro que não está aqui uma recomendação cristã para que deixemos todo e qualquer bem material, não é isso. O que Jesus está dizendo é que nós não devemos colocar o centro das nossas atenções, a vocação de nossa vida, nas coisas materiais, e sim naquelas do céu. E para terminar, uma outra frase do Mestre, que cala profundo em nossa sensibilidade. A vida do homem não consiste na abundância de bens materiais. Obrigado. Meus irmãos, o tempo é oportuno para ofertar na casa do Senhor, para devolver ao Senhor do que temos recebido das suas mãos. Eu convido os irmãos, então, que de pé cantemos. Conta as muitas bênçãos. E enquanto cantamos, nós vamos honrar ao Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas e as nossas contribuições para o sustento da obra do Senhor neste lugar. De pé cantemos com alegria. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão,
Lembras muitas bênçãos, dize-as de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem, dizê-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Contas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem, dizê-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros cheios de ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Contas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem, dizê-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio corrigindo o mal, há de assegurar-te galardão final. Contas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem, dizê-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Senhor Deus maravilhoso, Deus santo, a ti toda a honra, toda a glória, Pai, todo o poder, todo o domínio. Está aqui, Senhor Jesus, os teus filhos que vieram, sim, Senhor Jesus, trazer as suas contribuições para que a tua casa seja assistida. Nós te pedimos em nome de Jesus uma cobertura espiritual de grandes bonanças em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, as crianças podem acompanhar as professoras até o departamento infantil, onde uma aula especial está sendo preparada para elas. E aos adultos, convido os irmãos que abramos nossas Bíblias no Evangelho conforme o relato de Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 17 até o versículo 26. Lucas, capítulo 6, versículo 17 até o versículo 26. A palavra do Senhor nos diz: e descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder, e curava todos. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem.
Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós, ó, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Até aí a palavra do Senhor para a edificação da sua igreja nessa manhã. Vamos, mais uma vez, orar ao Senhor. Nós te somos, Deus, agradecidos no privilégio que Tu nos concede mais uma vez de examinar a Tua palavra, a Sagrada Escritura, onde buscamos, ó Deus, ter conhecimento da Tua vontade e do Teu querer para a nossa vida. O Teu Espírito Santo, ó Deus, que está presente entre nós agora, nos ilumine e prepare o coração de todos nós para acolher a palavra que Tu tens para nós nesta manhã. Atende-nos, Pai, nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, o Espírito Santo guia e conduz a sua igreja. E nós, pelo mover do Santo Espírito, ouvimos nesta manhã a referência ao Sermão do Monte. Após ter pregado Jesus o Sermão do Monte, ele caminhou, esteve lá, digamos que por 2 dias no monte. E por que ele subiu até o monte? Para a comunidade dos judeus era importante ver Jesus no monte, porque o monte, na cultura dos judeus, era a casa de Deus, é o lugar do encontro de Deus, é de onde se tratam das coisas espirituais. Moisés subiu ao monte e lá do monte ele recebeu as tábuas da lei. Israel subia até o monte Sião para de lá prestar o seu culto. O salmista, com sabedoria, vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do céu e da terra. As coisas espirituais estão colocadas no monte, associadas ao monte, e Jesus precisava ser visto no monte, para que o povo o reconhecesse como o Deus encarnado, mais do que o Filho de Deus, daquele que se fez homem, mas o próprio Deus, que assume a forma humana e que do alto do monte prega a eles a verdade, do alto do monte anuncia a eles a palavra da salvação, do alto do monte exorta o seu povo. Mas a palavra de Deus diz e nos apresenta um Jesus dinâmico, que após ter estado por um período no monte, agora desce e prega um novo sermão, o sermão da planície. E agora ele fala no sermão da planície, conforme o registro de Lucas, no capítulo 6, os versículos 17 seguintes. Jesus vai pregar então esse sermão da planície, porque se no monte estão as coisas espirituais, se no monte estão as coisas que elevam o nosso espírito, que nos aproximam de Deus, Jesus agora fala da planície do mundo real, onde as coisas acontecem de verdade, onde as coisas não são tão belas, tão perfeitas, onde a vida real se dá, e se dá de forma dura, muitas vezes. E Jesus, e diz o texto da palavra do Senhor, e aí, meus irmãos, nós precisamos atentar para a pregação de Jesus. E Jesus fala a eles da planície, diz o texto da palavra do Senhor, que ali se encontravam muitos discípulos seus, grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados.
de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Jesus prega na planície, no mundo real, onde as coisas ruins acontecem, onde os espíritos maus atormentam, onde a enfermidade está presente, onde as coisas difíceis que comprometem a nossa vida, a nossa alegria, elas acontecem. Jesus prega da planície agora, com os pés no chão, olhando para um povo de pé no chão e mirando as suas angústias, as suas necessidades. Jesus desce do monte para falar da planície a respeito do mundo atual. Eu não diria mundo real, porque o mundo do Sermão do Monte também é real, mas do mundo atual, das mazelas deste mundo, das questões que nos angustiam neste mundo, das questões que nos afligem neste mundo, e Jesus ali demonstra ter grande poder, diz o texto da palavra do Senhor. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Em meio a toda a miséria, em meio a todo o mal, Jesus é aquele que detém o poder para resolver os problemas da nossa vida. Jesus é aquele que detém o poder para curar as nossas enfermidades. É aquele que tem poder para redimir da cova a nossa alma. É aquele que tem poder para arrancar os nossos pés do tremedal de lama e os colocar sob a rocha firme. Jesus é aquele que tem poder para dar solução aos problemas da nossa vida. E é esse o discurso de Jesus, quando ele fala na planície ao povo que o ouve. Também, meus irmãos, este poder que está em Jesus é oferecido a todos aqueles que desejarem viver uma vida com Ele. A palavra do Senhor nos diz que aquele que crê, obras ainda maiores que as minhas fará. No segundo livro de Lucas, lá em Atos, nós vamos ouvir a afirmativa de Jesus: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. De modo, meus irmãos, o poder de Jesus, o poder de curar, o poder de realizar maravilhas é oferecido a todos aqueles que fizerem a opção de caminhar com Ele, de viver uma vida à luz da sua palavra, à luz da sua orientação. É importante reparar neste poder. É importante reparar nesta pregação e neste discurso de Jesus. E Jesus segue agora, meus irmãos, na sequência que vai dos versículos 20 a 23, anunciando as suas bem-aventuranças, ou as suas bênçãos. E aí ele começa no versículo 20 dizendo: bem-aventurados vós os pobres, porque o vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome, como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois desta forma procederam seus pais com os profetas. Jesus lança, meus irmãos, as suas bem-aventuranças ou as suas bênçãos. E ele apresenta aqui 4 situações. Primeiro, benditos ou abençoados são os pobres, são os que têm fome. Bem-aventurados também são os que choram
e os que são caluniados e odiados. Mas é importante, meus irmãos, perceber, Jesus não está falando de pobreza material. Também Jesus não promete salvação e bênção aos pobres do ponto de vista monetário, financeiro. Quando Jesus dirige-se a este povo, aos pobres, aos que têm fome, aos odiados, aos rejeitados, Jesus está falando ou dirigindo-se à sua igreja, que haverá de se formar a partir da sua ascensão e da descida do Espírito Santo. A sua igreja que será pobre, a sua igreja que será perseguida, a sua igreja que será odiada, a sua igreja que terá fome e sede de justiça. A esta igreja que se fará, Jesus dirige-se a estes. A igreja que não tinha liberdade de prestar o seu culto. A igreja que não tinha liberdade de sepultar os seus mártires. Sepultar os cadáveres dos seus mártires, que precisava, em cavernas e grutas, sepultar ali os restos mortais dos seus mártires e ali se reunir para cultuar às escondidas. A igreja perseguida pela causa do Evangelho. A igreja que se faria a partir do anúncio da salvação feita pelos seus discípulos e pelos seus apóstolos. A esta igreja que é pobre, esta igreja é feliz. A esta igreja que é perseguida, esta igreja é feliz. Esta igreja que não é reconhecida, mas que é odiada, esta igreja é feliz. A igreja que tem fome e sede de justiça, esta igreja é feliz. Jesus pronuncia a sua bênção a estes que ao olhar do mundo nada têm. Um segundo momento do discurso de Jesus vai dos versículos 24 a 26, e aí uma relação de ais. A contrapartida das bênçãos oferecidas aos pobres. Jesus agora diz: ai de vocês os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Jesus também não condena a riqueza enquanto acúmulo de bens. Jesus também não condena a alegria contida no coração e que extravasa num belo sorriso. Jesus não condena os elogios de reconhecimento do bem que é feito. Mas, meus irmãos, tanto na primeira parte, versículos 20 a 23, quanto na segunda parte, a primeira parte das bênçãos, quanto a segunda parte dos ais, versículos 24 a 26, Jesus está fazendo aquilo que ele faz muito bem, invertendo a lógica humana. E aí Jesus nos convida a viver não conforme os valores deste mundo, mas conforme os valores do reino de Deus. E Jesus está dizendo: olha, felizes são aqueles que escolhem viver para Deus. E em vivendo para Deus serão perseguidos, serão odiados, terão fome e sede de justiça. Vocês são felizes, mas tristes de vocês que escolhem o mundo, que escolhem os aplausos e o reconhecimento do mundo, que escolhem o viver segundo os valores deste mundo. Jesus vem, meus irmãos, para inverter a lógica humana, a lógica dos valores deste mundo. Felizes são aqueles que escolhem viver
à luz da palavra de Deus, à luz das verdades contidas no Evangelho. Esses são felizes. Tristes, infelizes, ai dos que escolhem viver segundo os valores deste mundo. E Jesus inverte a lógica, até porque um princípio, à luz da filosofia, a lógica não tem compromisso com a verdade. A lógica não tem compromisso com a verdade. Um raciocínio pode ser lógico e não precisa ser verdadeiro. E Jesus é aquele que inverte toda a lógica, que nos dá este exemplo, esse testemunho na sua vida, porque Ele, sendo Deus, Ele abandona o seu trono de glória à destra do Pai, para fazer-se homem, nascendo numa condição miserável, naquilo que sobrou, no estábulo, numa estrebaria. Jesus é aquele que, não tendo pecados, fez-se pecado para que nós, pecadores, pudéssemos herdar a vida eterna e a salvação. Jesus, em todo o seu comportamento, em todo o seu discurso, em todas as escolhas que faz, Jesus inverte a lógica humana, a ponto de não ser compreendido, porque o olhar das autoridades religiosas, principalmente do seu tempo, analisavam a vida e consideravam à luz da lógica humana. E este Jesus, que tem a coragem de inverter a lógica, nos convida também, meus irmãos, a viver à luz do Evangelho desta forma, invertendo a lógica humana e os valores deste mundo. Nos convida a sermos pobres, perseguidos, sedentos de justiça, para que sejamos felizes. Porque Jesus não fala de uma felicidade que limita-se a esta vida. Se lá, no Sermão do Monte, ele vai falar aos espiritualmente pobres, agora ele dirige-se a uma igreja pobre. A uma igreja que não tem apego às coisas deste mundo. Uma igreja que não tem apego às coisas desta vida. E neste mesmo caminho de inversão da lógica deste mundo, o apóstolo Paulo vai nos dizer que se a nossa esperança, meus irmãos, é apenas para esta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Não havia apego, e Paulo também ainda vai dizer, porque para mim, estou por certo, que o morrer é lucro, e o viver é Cristo. Invertendo completamente, enquanto mais o ser humano busca perpetuar a vida, Paulo diz, olha, para mim morrer neste momento é lucro, é vantajoso, estarei com o Senhor, e eu prefiro isso. Eu prefiro estar com o Senhor. É Jesus invertendo a lógica deste mundo. E Ele nos convida a viver para o Senhor, invertendo esses valores, assumindo a nossa dependência única e exclusiva da pessoa do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, invertendo a lógica deste mundo. Nós somos felizes porque somos perseguidos. Nós somos felizes porque somos tristes. Nós somos felizes porque somos pobres. Nós somos felizes porque o mundo nos odeia. Infelizes são aqueles que são amados pelo mundo. Infelizes são aqueles que são ricos aos olhos deste mundo. Infelizes são aqueles que têm um apego às coisas deste mundo. E a conclusão de tudo isso, meus irmãos, na conclusão do que nos diz o Senhor Jesus, é que a vida continua. Em meio a tanta violência que vivenciamos, tantos casos em que a violência se banalizou, é impossível viver um dia sem ouvir um caso de violência extrema, abrupta, que nos entristece, mas que chega um momento em que já começa a não mais nos incomodar,
torna-se natural. A conclusão, meus irmãos, é que no final desta história, todos morreremos. Mas a certeza que têm os crentes em Jesus Cristo, aqueles que um dia foram lavados, remidos no sangue do Senhor Jesus, é que após este corpo morrer, ele ressuscitará. E a vida continuará ao lado do Senhor. Esta é a certeza que nós temos. Por isso somos pobres aqui, para que sejamos ricos lá. Somos tristes aqui, para que sejamos felizes lá. Somos perseguidos aqui, para que sejamos acolhidos e protegidos lá. Porque a nossa esperança não é apenas para esta vida. Mas nós seguimos assim, contrariando a lógica deste mundo, sem tirar os nossos pés do chão. Ouvindo Jesus que nos fala da planície, com os nossos pés bem plantados no chão, no mundo real. Somos a igreja que não espera reconhecimento e recompensa nesta vida, mas que tem a certeza da salvação e da vida eterna, que nos aguarda preparada pelo Pai, para todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Meus irmãos, ser pobre não é requisito para ser salvo. Nós somos salvos pela graça de Deus, pela escolha de Jesus. Mais uma vez, Jesus, contrariando a lógica. Se é para morrer, deixa que eu morro. Deixe que eu morro. Morro eu, para que vocês possam viver. E todos aqueles que escolherem viver em Jesus, viverão esta vida e viverão eternamente após o encontro com o Senhor nos ares. Que Deus nos abençoe e nos guarde, meus irmãos, e que nós nos sintamos felizes, porque mais do que espiritualmente pobres, nós somos ricos na graça de Deus. Que assim o Senhor nos acolha, assim o Senhor nos abrace e nos sintamos verdadeiramente ricos, porque é o favor de Deus, é a graça de Deus que nos faz ricos de verdade. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesta manhã. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Eu convido os irmãos aqui de pé, cantemos. Sede fiéis e por Cristo lutai. Erguei-vos, cristãos, Cristo quer-vos de pé, na luta do bem, revelai vossa fé, cingindo a armadura, hoje a Cristo exaltai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis e por Cristo lutai. Jesus vos remiu, afastai o temor, confiante segui vosso bom Salvador. Na causa de Cristo fervor demonstrai, à sombra da cruz corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis e por Cristo lutai. As hostes do mal deveis hoje enfrentar, das suas prisões pecadores livrar, de Cristo bem alto pendão levantai, a
da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Meus irmãos, nós estamos hoje precisamente a um mês da celebração que abre as comemorações do 60º aniversário da Igreja. 13 de março, estaremos aqui, começando a agradecer a Deus as bênçãos recebidas ao longo desses 60 anos. Num culto que promete ser muito especial, muito bonito, precedido de um evento na quinta, dia 10, quando nós estaremos recebendo o conjunto de música antiga, estou aprendendo, até lá eu decoro, de música antiga da USP. Então, na quinta-feira, dia 10 de março, nós teremos aqui a presença do conjunto de música antiga da USP, às 20 horas, para a primeira das 10, ou melhor, o primeiro dos 10 eventos das quintas musicais que teremos aqui a cada mês, sempre na segunda quinta-feira de cada mês. Então, dia 10 às 20 horas, conjunto de música antiga da USP aqui conosco nessa abertura. Dia 13, no domingo, o nosso coro, o coro da igreja, estará conosco louvando ao Senhor, num culto que promete ser um culto muito abençoado, muito bonito, de muito louvor, boa pregação da palavra de Deus, e em que estaremos também dando boas-vindas aos novos membros desta igreja, aqueles que aceitaram gentilmente tomar um café comigo, e que nós estaremos formalmente abraçando, apresentando a igreja, e que resolveram também, escolheram estar conosco, caminhando esta caminhada de inversão das lógicas deste mundo. Porque a igreja não vive segundo os valores deste mundo, mas a igreja vive segundo os valores do reino de Deus. E assim, ao longo de 60 anos, nós temos caminhado, vivendo o contrário, o oposto da lógica deste mundo, vivendo segundo os valores de Jesus, vivendo segundo os valores do reino de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesta semana que se inicia, dê paz, traga paz ao nosso coração e nos conceda uma semana abençoada e feliz sob a sua guarda, proteção e a orientação da sua palavra. Vamos orar, então, encerrando o nosso culto nesta manhã. Glorioso Deus, nós te agradecemos pelo teu cuidado. Nós te agradecemos pela tua paz. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor. Nós te agradecemos pela tua proteção. Nós te agradecemos, Santo Deus, porque tu és um Deus santo, verdadeiro, o Deus poderoso, e que partilha conosco, teus servos, deste poder de anunciar o Evangelho para a salvação das vidas. Te pedindo a Deus, nesta manhã, que despeça-nos com a tua paz nesta hora. Enfindo aqui, ó Deus, o teu serviço, conduze-nos, Senhor Deus, aos nossos destinos nesta hora, sob a orientação e sob a luz da tua palavra sempre. Guardando-nos e livrando-nos de todo o mal. Protegendo-nos, ó Deus, e cuidando de nós. Olha por nós, Santo Deus, e dá-nos a tua paz. Nós te oramos nesta hora, no nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imenso de Deus, o nosso Pai, as doces e sempre ternas consolações
e o poder do Espírito Santo de Deus repousem sobre a Igreja do Senhor nesta manhã e sobre todos nós permaneça agora e para todo o sempre. Amém.